Bem, hoje nós vamos falar dos sais e dos óxidos. Vamos, vamos primeiro entender o que são os sais, né? Quando a gente pensa em sais, a gente pensa logo no sal, né? No sal de cozinha. Então, mas o que é o que são os sais? São compostos capazes de se dissociar na água, liberando íons, mesmo em pequenas porcentagens, dos quais pelo menos um cátion é diferente de OH, OH3 ou mais, e pelo menos um ânion é diferente de OH. Na verdade, esse H3O+, na verdade, está relacionado apenas a H+. Então, um dos cátions, ele vai ser diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Lembre que nós falamos que H+ está relacionado à acidez e OH- à base. Então, quando uma substância libera OH-, quer dizer que ele é uma base. Se ele libera H+, quer dizer que é um ácido. Já nos sais, ele vai liberar pelo menos um diferente de H+, e um diferente de OH+. É o que nós vemos aqui nessa fórmula. Nem tem H+, e nem tem OH. Então, quando você encontra uma fórmula química e nessa fórmula nem tem H+, e nem tem OH, então pode ser um sal ou um óxido, mas nós vamos depois identificar o que é um óxido, como identificar um óxido. Bem, aqui nós temos o cloreto de sódio. Quando dissociado em água, o cloreto de sódio ele vai liberar cátion e ânions relacionado a sódio e cloreto. Então, não vai ter nem H+, e nem vai ter OH-. Então, isso significa que ele é um sal. O que é o cloreto de sódio, né? É o nosso sal de cozinha, né? Que nós usamos para temperar a nossa comida. Alguns exemplos de substâncias que são sais, como o cloreto de sódio, que eu já mostrei para vocês, que é o NaCl. É importante que vocês observem o nome e a fórmula química. Aqui nós temos o fluoreto de sódio, o Na é o sódio, o F é o fluoreto de sódio. Depois nós vamos aprender como nós chegamos a estes nomes. Tem uma formulazinha que nós temos que seguir para encontrar esses nomes. Nitrito de sódio, que é NaNO3, nitrato de amônia, NH4, NO3, carbonato de sódio, Na2, CO3, bicarbonato de sódio, né? Muito usado nos alimentos, na limpeza. Muitas pessoas têm nas suas casas. Carbonato de cálcio, CaCO3. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Claro que existem muitos outros. Aí no livro de vocês também vocês vão perceber outros. Mas nós vamos trabalhar esses que eu estou trazendo para vocês. Bem, existem também os sais minerais. O que são os sais minerais? São substâncias inorgânicas essenciais para o bom funcionamento do corpo, porém não são produzidas pelo ser humano. Encontrada em diversos alimentos, a ingestão desses minerais precisa ser em quantidade adequada. Então, os sais minerais fazem parte, são necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. Coloquei aqui essa tabela, que tem alguns sais, no livro de vocês também tem uma tabela parecida com essa. Então, os principais sais minerais são o cálcio, que vai ajudar, né, no fortalecimento dos nossos ossos, no funcionamento dos músculos e nervos. Os principais alimentos que têm o cálcio são os laticínios, né, os leites, as hortaliças de folhas verdes, como o brócolis e o espinafre. Nós temos o fósforo, que também ajuda na formação dos ossos e dentes. Nós temos o sódio, que ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo, no impulso nervoso, ele ajuda muito na membrana da célula, permitindo a entrada e saída de substância. Ele está presente no sal de cozinha.
O cloreto, assim, o fósforo está presente nas carnes, nas aves, nos peixes, no ovo. Gente, vocês sabiam que o ovo é o alimento mais completo que tem? O ovo praticamente tem tudo aquilo que o nosso corpo precisa, né? Todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. O cloro, que ele tem uma forma ácida, né? Na forma do ácido clorídrico está presente no nosso estômago e ajuda na digestão do alimento. Ele encontra-se combinado ao sódio no sal comum, o potássio, o magnésio, o ferro, o iodo, né? Que é encontrado no sal de cozinha. Existe uma lei que exige que no sal de cozinha tem uma quantidade X de iodo, a quantidade que o nosso corpo, adequada ao nosso corpo, né? Porque o iodo ele é extremamente importante para uma glândula do nosso corpo chamada de tireoide. E o flúor, que fortalece os ossos e os dentes, né? E é encontrado na água fluoretada, nos peixes e nos chás. Então, aqui, meninos, tem alguns minerais, esqueci de falar do ferro, né, gente, que é extremamente importante, porque o ferro, ele vai ajudar a gente o nosso organismo a conduzir o oxigênio, né? Quando o nosso corpo ele está fragilizado e com pouca quantidade de ferro, nós nos sentimos enfraquecidos, né? E aí nós costumamos dizer, fulano está fraco, fulano está com anemia. O que significa anemia? Quer dizer que tem uma quantidade uma quantidade pouca de ferro no seu organismo. Ele precisa ingerir alimentos ricos em ferro, como o fígado. O fígado é um dos alimentos mais ricos em ferro. Gema de ovo, legumes, hortaliça, feijão, né? Feijão é muito rico em ferro também. Então, nós vemos aí alguns sais minerais e alguns alimentos que são importantes para que a gente encontre esses tipos de minerais. Bem, agora vamos falar um pouco sobre os óxidos. O que são os óxidos? São compostos binários, gente. O que significa binário? Significa que são formados por dois elementos químicos, binários, dois elementos químicos. E um desses elementos tem que ser o oxigênio, ok? E o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Aí eu coloquei como exemplo o óxido de cálcio, o dióxido de carbono e o óxido de alumínio. Então, qual a característica que vai me fazer identificar um óxido? Primeiro, é formado por dois elementos químicos. Professora, mas aqui eu estou vendo 3 letras, mas são 2 elementos. Por quê? O C e o A minúsculo representam um elemento, que é o cálcio. E o O representa um outro elemento. Então, aqui eu tenho 2 elementos. Eu tenho o cálcio e eu tenho o oxigênio. Óxido de cálcio. Lembrando que um dos dois tem que ser o oxigênio. Se eu observar uma fórmula, né, química, e nessa fórmula química não tem o oxigênio, então já esqueço, não pode ser um óxido. Ah, tem o oxigênio, tudo bem, agora eu vou observar se é somente 2 elementos. Se for só 2 elementos, então pode ser um óxido, ok? Como aqui no exemplo de óxido de carbono, nós vamos ter o carbono e o oxigênio. Óxido de alumínio, o alumínio e o oxigênio. Então, sempre 2 elementos e um deles o oxigênio. Bem, vamos estudar agora a classificação dos óxidos. Os óxidos são classificados em ácidos, básicos e peróxidos. Quais são os óxidos básicos? Eles se formam a partir da reação com água originando ácidos. Nós temos como exemplo o ácido sulfúrico. Se forma a partir de trióxido de enxofre, que é um óxido, em presença de água. Os óxidos básicos, nesse caso, a reação é com bases, levando à formação de sal e água. Nós temos o hidróxido de cálcio, que é uma base, e ele é formado a partir da reação do óxido de cálcio, que é um óxido, tá aqui, ó, um óxido com a água. Então, aí eu considero um óxido básico, o básico.
E o peróxido, ele possui 2 oxigênios ligados, como aqui nós temos aqui esse exemplo, né, que é o O2. Ok, meninos? A utilização dos óxidos. Então, vamos ver aqui algumas utilizações dos óxidos. Nós temos os peróxidos, que são utilizados na indústria como clarificadores, né, como alvejante de tecido. Nós temos o óxido de cálcio, que é obtido a partir da decomposição do calcário e é utilizado na agricultura para diminuir a acidez do solo e também na construção civil. Nós temos o óxido nitroso, que é conhecido como gás hilariante. Esse óxido inalado em pequena quantidade provoca uma euforia, né? Mas pode causar sérios problemas de saúde. Não é adequado, não é recomendado. É utilizado como anestésico. O dióxido de enxofre, que é usado para a obtenção de ácido sulfúrico e no branqueamento de óleos alimentícios, entre outras aplicações. É um dos principais poluentes atmosféricos. Em dias úmidos, combina-se com o vapor de água da atmosfera e origina a chamada chuva ácida, que é o que vocês estudaram aí na pesquisa, que o dióxido de enxofre é o principal causador das chuvas ácidas. E o monóxido de carbono, que é usado para obter certos produtos químicos e na metalúrgica de aço. Mas normalmente é o principal poluente da atmosfera nas zonas urbanas, né? E ele também, se inalado, pode ser mortal ao indivíduo, né? Ao ser humano. Então, meninos, está aí os ácidos, aliás, meninos, desculpem, os óxidos e os sais, né? As características de cada um. É importante que vocês saibam identificar a diferença. Quando é que é um sal, quando é que é um óxido. O óxido é fácil, é composto binário, 2 elementos, e um deles é oxigênio. E o sal? O sal significa que aquela substância em solução aquosa, ela vai dissociar e ela não vai formar, não vai ter nenhum cátion ou ânion, H+ ou H-. Então, isso é que vai nos permitir identificar se ali é um sal, ok? Então, aqui nós encerramos a nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí, vou deixar uma atividade. E até a próxima semana. Que vocês tenham um bom final de semana. Tchau, meninos.